pessoal, tudo bem? Sou o Alexandre, vou apresentar para vocês aí o FabCity, o nosso programa de robótica. Bora então aprender como é que funciona, né? O objetivo aqui é explicar de uma forma bem clara, simples, para que todos entendam de que forma nós vamos trabalhar com o programa aí, né, do colégio e tudo mais. Depois a gente tira as dúvidas pessoalmente, ok? Bom, nós criamos aqui na Super Genius, como vocês podem ver aí, um simulador chamado FabCity. Então, nesse simulador é um game, né, para atrair as crianças de uma forma divertida. A gente instala aí nos computadores da escola. Esse simulador que vocês estão vendo aqui, que tem cidades, né, tem até uma burger aqui, ó. Tem fazendas, plantações, montanhas. Então a criança pode explorar esse mundo e esse mundo vai apresentando para ela problemas e esses problemas serão resolvidos aqui no mundo real, de forma com os nossos kits reais, no mundo real de verdade, né? Então é bem simples de ensinar robótica dessa forma. A gente entende que se você traz algo que é atraente para a criança, então daí o jovem, né, o adolescente aí, fica mais fácil. Percebam que nós temos aqui uma logo, né, o FabCity. Então essa cidade ela é toda baseada nos conceitos de cidade do futuro, cidade inteligente, autossustentável e tudo mais. Vamos conhecer aqui então o nosso simulador. Olha só, deixa eu só trocar a tela aqui para vocês verem. Simulador, muito bem. Aí, vejam aí. Nós temos aqui um exemplo. Então, no início da aula, o professor faz uma pequena introdução, né, do nosso projeto, da nossa aula, né, aquele dia, qual é a missão daquele dia. Então, imaginem que o professor chega na aula hoje e fala assim para os alunos: pessoal, o que vocês estão achando? Hoje está muito calor, está muito frio, o que vocês acham? O ar está muito seco? Quais problemas vocês acham que isso poderia trazer para o ser humano, né? Se o ar estivesse muito seco, que tipo de atividades a gente pode fazer, quais a gente não pode, enfim. Então, o aluno recebendo essa pequena introdução no início da aula, ele acessa aqui o painel de missões, que o professor é que vai comandar isso. Hoje então nós vamos fazer a missão 3 e o próprio jogo conduz o aluno, olha, de forma bem simples ao local onde está ocorrendo o problema. Eu vou demorar um pouco para chegar lá, mas é bom que vocês conheçam e olha só, olha aí, gente, mundo aberto, olha isso. Então essa primeira temporada nós temos aí essas cenas, né, da fazenda, plantação, ó, tem um castelo ali no fundo, né? Olha lá, tem os espantalhos, tratores, a plantação de cenoura, de milho lá no fundo. E nós vamos lá para a cidade, que é lá que está acontecendo um problema. Então, você já fez uma pequena introdução no início da aula. Olha só. Depois eu vou cortar o vídeo nessa parte aqui. Então, vamos aproveitar. Até aqui já deu para vocês perceberem. É o bosque, né? Então, temos aí a natureza. Enfim, tudo isso vai ser trabalhado com os alunos. O rio, dá para trabalhar os perigos, né, de se aproximar de um rio aí sem. Vamos atravessar aqui, ó, na faixa. Olha só. Então, tá lá, ó, recebeu um parabéns por atravessar na faixa. Dá para parar nesse momento e falar da importância da educação no trânsito aí, né, de ser um bom pedestre, de obedecer às leis do trânsito, né? Dá para explorar tudo aí. Vamos atravessar aqui, olhar para um lado, olhar para o outro. Trabalhe isso com os menores, né? Ó. Opa. Aí. Ó, parece que tem uma pessoa sentada ali num banco e nós estamos sendo conduzidos até essa pessoa, ó. Pode ver, essas pessoas que estão espalhadas na cidade, todas elas têm algo que pode ser uma interação com o personagem. Ó como a seta está indicando, ó. Olha só, é aqui mesmo, ó. Então vamos lá.
Olha lá, meu nome é Sabrina, será que esse tempo seco está no nível no qual pode causar problemas? Então aí, um sensor de ar responderia essa pergunta. Você consegue criar um, né? É muito importante se hidratar, beba água. Então aí houve uma interação e o aluno recebeu uma missão. Então ele vai ter que criar um protótipo que resolva esse problema, que faça a medição da temperatura e da umidade do ar. Aí ele retorna, olha só, ele vai ter que retornar lá para casa dele, né? Se o aluno não souber como retornar para casa, ficar perdido no mapa, um segredo é vir aqui colocar a missão 1, tá? Porque essa missão ela ocorre lá do lado da casa, com a mãe do personagem. Opa, sumiu a seta, porque passou perto de um personagem ali e interagiu. Vamos de novo colocar a missão 1. Só, estamos voltando aí para a fazenda, para o nosso rancho, é onde o nosso personagem mora. E lá na casa dele, ele tem no quarto dele as ferramentas próprias para desenvolver o protótipo, né? O aparelho que vai medir. Tá vendo? A seta tá levando lá para a mãe dele, ó, mas nós vamos entrar na casa, tá? Então lá no quarto dele é onde ele vai encontrar os componentes necessários para isso. Ó. Aí ele vai até o computador dele, pressiona a letra M e vai à missão 3. Aí vai pedir uma senha, que essa senha a gente vai liberar para os professores do projeto. Aí o aluno entra e aprende como encaixar, como usar o Arduino. Aqui eu vou dar uma paradinha para mostrar uma coisinha para vocês. Tá aqui, ó. Queria mostrar essa placa para vocês, ó, o Arduino. Tá aqui, não sei se dá para ver aí. O Arduino é uma placa muito interessante porque ela surgiu na Itália em 2005 para ajudar jovens, crianças na escola a fazer projetos, trabalhos que envolvesse inteligência, né? Processamento de dados, enfim, pudesse usar sensores. Então isso se espalhou pelo mundo inteiro e está chegando aí na sua escola agora, né? Então o Arduino ele é um microprocessador, ele consegue um pequeno computador, dá para usá-lo para fazer muitas coisas. Então veja como nós vamos usar ele aqui, ó. Aqui tem o Arduino, ele tem as portinhas aqui que eu vou explicar na capacitação para vocês, todas elas, né, para que serve. Nós vamos usar esse sensor, que é um sensor chamado DHT11, que é usado para fazer a medição. Tem um sensor desse no kit que nós vamos enviar para vocês, que é esse kit aqui, ó, kit da Super Genius, tá? Vai ser enviado para o colégio e dentro desse kit, olha só, a gente tem aqui o mesmo sensor que a gente está vendo aí, ó, olha só, estão vendo? Que legal. Então o aluno fala, mas tá, como que eu vou ligar os cabos aqui, né? Então tem vários cabos dentro do kit. E aqui nesta tela, que é a tela de montagem, onde o próprio simulador vai ensinar o aluno como encaixar, né? Como colocar os componentes eletrônicos do protótipo para que funcione perfeitamente. Então olha só como fica fácil. Quando ele clica nessa esfera preta aqui, ó, ele já colocou o sensor, né, na protoboard. O sensor já está colocado aqui. Olha, ele clicou nessa esfera, ela fica maior, ó. Agora ele intuitivamente ele vai saber que é para clicar aqui, ó. Então ele vai ter que ligar um cabo daqui até aqui embaixo, né? Que é para pegar aqui o GND, né? O negativo. Enquanto que aqui nós temos os 5 volts, tem que ligar esse cabo também. E aí ele vai ligar esse aqui, ó, do 5 volts aqui até aqui em cima. Então já alimentou o sensor. Agora ele tem que ligar o sensor numa porta digital do Arduino para que possa ser programado, para que seja feita a leitura. Olha lá, aqui ele recebe um texto, né? Agora faça o teste na sua sala de aula. Então aí é a hora de se divertir, né? Vamos todo mundo medir, vamos ver se algum ponto da sala é mais frio, mais seco. Olha lá,
os valores de umidade para descobrir se o ar está seco, normal ou úmido estarão no painel de montagens. Aí você finaliza aqui, ó, e aí aparece aqui o painel de montagens, A3 no caso. Olha lá, então aqui ele já tem informações que ele pode acessar para ver, ó, acima de 80 ele já vai saber que está muito úmido, a faixa ideal seria de 50 a 80, e abaixo de 30 é o ar muito seco, né? Então algumas medidas devem ser tomadas, evitar exercício físico ao ar livre, né, entre 11 e 15 horas, etc. Daí você vai ler aí com os alunos, discutir, né, ver onde isso pode ser aplicado na vida real em outras situações, enfim, quais os benefícios esse protótipo poderia trazer para a nossa sociedade, e aí estaria resolvido assim que os alunos testarem o ar, né, já estaria então resolvido o problema que foi apresentado para ele lá na praça. Agora os alunos terão que usar o Arduino, né, montar esse protótipo aqui no mundo real, em equipe de 4 alunos, programar, e aí a programação eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aí você vai programar e ele vai medir de verdade, né, esse sensor vai medir de verdade o ar aí na sala de aula. Pode levar os alunos lá para fora, fazer a medição lá fora para ver como é que está o ar, se está diferente, a temperatura, a umidade, e discutir com os alunos, né? Por exemplo, se você está numa fase que está trabalhando as chuvas, você pode discutir isso com os alunos. Se você tiver com alunos maiores, você pode trabalhar, por exemplo, linguagem de programação, como que esse sensor funciona, como que a meteorologia trabalha, né? Então, cada fase você pode trabalhar de uma forma diferente, né? Então, trabalhar o que nós podemos fazer para melhorar o meio ambiente, enfim, tudo isso vai ser trabalhado aqui nesse mundo. Então, aqui deu para vocês perceberem, mais ou menos aqui, como é uma aula, né? Então, gente, esse é o mundo, né, que será apresentado aí para os alunos, e aqui tem uma clara noção aqui de como uma sala trabalhando dentro da cultura maker, a cultura do aprender fazendo, né, da educação 4.0 que a gente ouve falar tanto. A quarta revolução industrial é isso, é trazer a inteligência artificial para a vida, na indústria, nas linhas de produções, enfim, tudo agora, daqui para frente, vai usar a inteligência. Então, carros serão dirigidos automaticamente, não precisarão mais dos motoristas, né? Fábricas usarão robôs, enfim. Mas nós temos que trabalhar tudo isso com os alunos. Mas o nosso foco não é só a robótica, o nosso foco também é o convívio, né, entre eles, trabalhar a educação para a vida, os valores, né, para viver em sociedade, respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, respeito aos animais, respeito ao trânsito, enfim, a vida em sociedade. Então aqui há um ambiente muito rico, né, para a gente trabalhar isso aí tudo. Então no fim a gente vai ter um aluno que consegue resolver problemas de modo divertido, de modo tranquilo, ele vai conseguindo, ele vai sendo preparado para o mercado de trabalho e preparado para a vida. É interessante a gente colocar esse dado aqui, né? 65% das crianças que estão no mercado hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então nós não temos como trabalhar as crianças para uma determinada profissão, porque nós não sabemos quais são essas profissões que vão surgir. Mas nós sabemos, por exemplo, quais são as habilidades que esses alunos vão precisar para esse mundo novo, como, por exemplo, resiliência, flexibilidade, organização, planejamento, né? Pensamento crítico, desenvolver as habilidades, melhorar o raciocínio lógico do aluno, porque enquanto ele vai programar, enquanto ele vai construir, ele tem que entender o problema. Vocês viram lá que ficou claro para o aluno qual é o problema, entender o problema, planejar uma solução e executar essa solução. Então é muito importante trabalhar essas habilidades para que o aluno, com muitas habilidades sendo desenvolvidas, ele vai ganhando competências, né? Por exemplo, para saber ler é uma competência,
né? Saber ler é uma competência, mas para ter essa competência ele precisa ter várias habilidades, né? Precisa saber identificar palavras, né? Pontuação, saber, enfim, várias habilidades. Um engenheiro, para ele se tornar um engenheiro, para ele ser competente na área de engenharia, durante a vida ele precisa ir acumulando muitas habilidades, matemática, física, enfim, tudo isso aí. Então a gente chama isso de as grandes profissões de hard skills, e as profissões, as habilidades menores que a criança e o jovem tem que ir desenvolvendo durante a vida, a gente chama de soft skills. Tudo isso vai ser trabalhado dessa forma que eu falei para vocês. O professor chega na sala de aula, dá uma contextualizada, faz perguntas, descontrai, né, dentro daquele tema daquela aula. Os alunos vão lá pro simulador, criam lá, vejam lá como vão resolver, vem para o mundo real, né, desenvolve o protótipo, o professor analisa com eles, testa, faz desafios. Por exemplo, será que dá para a gente colocar um sinal sonoro que a gente manda, né, no kit, uma buzininha? Será que dá para colocar um sinal sonoro aí a hora que tiver um ar muito seco? Então já melhorou a solução. Então, conforme eles vão ganhando conhecimento, dá para fazer esses desafios. A sala de aula precisa ter mesas, né, para distribuir os alunos aí em grupos de 4. Para cada grupo nós temos que ter um computador, um kit. Os computadores aí mais ou menos um Core i3 de 4 GB já é suficiente, mas a gente recomenda que seja Core i5 de 8 GB. Não é que não roda no i3, mas se for um Core i5 de 8 GB até que vai ficar mais tranquilo aí, né? Mas roda no i3 também, o nosso simulador. Esse é o nosso kit. Aqui é importante a gente entender que esse kit ele vai se atualizando conforme as temporadas. Cada temporada dura 6 meses, só que então durante o ano nós temos 2 temporadas. O contrato é de no mínimo aí de 1 ano, então a gente vai ter 2 temporadas. Então na primeira temporada a gente manda aí em torno de 20 missões para serem trabalhadas com os alunos, de acordo aí com a faixa, né, que eles estão. Então se é a mesma atividade, você vai trabalhar com várias classes, mas cada um dentro do seu contexto. Por exemplo, como eu falei, com os menores vamos trabalhar a questão das chuvas com o sensor, com os maiores vamos trabalhar a questão mais aprofundar mais nesse assunto, né, mais para a idade deles, pode aprofundar em programação, por exemplo, enfim. Na segunda temporada, esse kit ele é atualizado, ele ganha, por exemplo, novos componentes. A gente vai mandar, por exemplo, um carrinho, já que não tem o carro aqui nessa primeira temporada. Vai ser mais para o foco de conhecer os componentes básicos, o Arduino, a linguagem de programação. Mas aí, a partir da segunda temporada, a gente já tem, por exemplo, um carro para eles fazerem os veículos de dentro da cidade. Vai ser bem legal, bem legal. Então aí já atualiza o kit e atualiza o simulador também, né? Nós temos parceria aí com a Robocore, que fornece todos os componentes para a gente. Dá uma pesquisada aí, todos os componentes que estão dentro desse kit podem ser comprados na internet se o aluno quiser, né? Não é obrigatório ter em casa nem nada, mas se ele quiser, é só entrar em contato com a Robocore, que são os mesmos componentes que nós fornecemos. Isso é importante. Os fundamentos, eu vou falar aqui rapidinho do Ruvenforsten. Durante o processo de aula, durante uma aula, nós vamos usar critérios de mediação. Por exemplo, fazer perguntas para os alunos, né? Só que perguntas bem planejadas, como por exemplo, nossa, pode me explicar como você chegou a essa solução? Não simplesmente dizer para o aluno, parabéns, está ótimo. Não, como você chegou? Então você faz o aluno falar, desenvolve a fala. Você desenvolve a autoestima do aluno quando você fala, olha, legal, eu não tinha pensado dessa forma, né? Onde a gente pode aplicar isso na vida real? Você consegue me explicar e explicar para os seus colegas? Então, tudo isso a gente vai passar para vocês a metodologia de Ruvenforsten de mediação da aprendizagem. Mas aí a gente vai deixar mais detalhes para a capacitação. Então, aqui, mais uma tela aqui importante. Vejam que dentro desse simulador dá para se trabalhar, por exemplo, aqui o lixo, né?
reciclagem, porque o aluno tem missões que ele vai ter que recolher lixo na cidade, energia sustentável, né, acessibilidade, educação no trânsito, que vocês viram enquanto eu estava lá jogando, educação financeira, nós vamos acrescentar um banco aí na cidade, vamos trabalhar isso também na segunda temporada, enfim, várias habilidades aí, né, e para o convívio em sociedade, né, trabalhar a natureza. E aí no fim de tudo, final do ano, a gente convida as escolas a virem para São José do Rio Pardo num evento que a gente faz, chamada First Arduino League, onde os alunos vão apresentar projetos, né, protótipos, soluções de problemas do mundo real, apresentar para a banca de juízes, que vão avaliar esses projetos, ganhar prêmios, trabalhar, vai ter batalha de robôs, vai ter desfile de cosplay, gincanas, enfim, um evento tecnológico muito legal. Então é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro que tem muitas dúvidas ainda a serem esclarecidas, mas com essa apresentação dá para se perceber como é que a gente vai trabalhar, que tem um simulador, que nós vamos utilizar, né, como plataforma o Arduino, né, para desenvolver as soluções de uma forma divertida, que é um game, enfim, é isso aí, beleza? Ok, pessoal? Até a próxima então.